Fala pessoal, sou Gabriel Torres mais uma vez, trazendo esse podcast com mais uma presença ilustre aqui do nosso amigo Alfredo Júnior. Para quem não conhece o Alfredo Júnior, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, o Alfredo já é uma geração posterior à minha, né? Eu trouxe aqui o B Piropo, que é uma geração anterior à minha, e o Alfredo, vamos dizer assim, é uma geração que é filho da minha geração. Verdade. É verdade, né? Então o Alfredo tem um canal muito bacana, que é Hardware Redes Brasil, né, que tem mais de 100 mil inscritos, tem 130 mil inscritos. Tem um perfil no Instagram também que bomba, 30 mil inscritos no Instagram. A gente vai conversar sobre isso, como é que ele conseguiu juntar tantos seguidores, principalmente no Instagram, falando de dicas de tecnologia que não atrai tanto público assim em rede social. Sem dancinha. Então é muito difícil atrair o público para rede social para falar de tecnologia, né? E quando eu digo que ele é uma geração depois da minha, é porque eu comecei com o Clube do Hardware, livro, etc. E ele já entrou com essa nova mídia que é vídeo, ele focou mais nessa coisa de vídeo tutorial, vídeo aula, né? E enfim, a gente vai conversar sobre isso, conversar sobre o que ele faz, a carreira dele, a história dele, que é muito bacana. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alfredo Júnior, tudo bem? Pô, tudo bem, tô na paz, estou muito feliz de estar aqui, até porque, como o Gabriel falou, eu vim depois da geração dele, mas eu vim mesmo, porque eu usava o conteúdo do Clube do Hardware para poder trabalhar, para poder dar aula, então é verdade de verdade. Conta pra gente, como é que você começou então na área de tecnologia? Cara, eu comecei porque o namorado de uma tia minha, ele trabalhava com informática, fazendo manutenção, suporte, usava teus conteúdos na época, isso tem muito tempo. E aí ele tinha um computador velho, um 486, e falou se a gente não queria. Já era velho na época, o 486. Você tinha quantos anos nessa época? Caraca, eu tinha 12 anos. Eu tinha 12 anos. Essa faixa etária aí que a gente conversa, né? Exatamente. E aí eu tinha 12 anos, ele deu o 486, já era velho na época, e eu peguei o 486, era DOS ainda, então jogava o joguinho de Prince of Persia, tudo do Prince of Persia. Já era velho, gente, né? É porque não tinha dinheiro. Aí o cara deu o computador, depois de uns 4 meses o computador deu defeito. E aí o HD tinha queimado, aí ele falou assim, cara, não tem mais jeito, não tem o que fazer. Aí meu pai fez um esforço, conseguiu comprar um computador. Na época o processador era aquele Cyrix, lembra? Então, comprou esse computador. E o computador a gente usou durante 6 meses e o Windows deu problema. E a gente não conseguia resolver, ele levava na assistência, o cara não resolveu. E aí a gente descobriu que tinha um CD de instalação que tinha que vir com o computador, a gente foi lá, pegou esse CD e aí eu aprendi a formatar em casa sozinho. Mexendo no computador porque tinha que arrumar, na época a gente pagou R$60, isso há 20 anos atrás, que era dinheiro. E aí formatando o computador, eu falei, não vou pagar mais. Meu pai, meu filho, não vou pagar mais não, você vê o que você faz aí. Aí mexendo nisso que eu falei, vou aprender a mexer com essa parada. Aí que eu comecei a correr atrás, aí tentar entender mais, né, porque eu queria arrumar um jeito de formatar sem ter que pagar, porque não tinha ninguém. E aí nunca dava errado, nunca dava certo, sempre dava errado. Eu botava pra formatar, o CD dava problema, a gente teve que arrumar 3 CDs do Windows 98 na época. E aí eu aprendi a mexer, formatar, eu falei, beleza, eu acho que essa parada é legal. Aí foi que eu me interessei e um ano depois eu resolvi que eu ia fazer o curso técnico em informática. Você fez escola técnica, fiz ensino médio, né? Eu fiz em eletrônica, você fez em informática. Fiz em informática, né? Muita gente não sabe disso, né? Eu sempre enfatizo muito isso. Meu lance foi com eletrônica, na verdade. O hardware foi uma consequência. Quando eu vi computador pela primeira vez, cara, isso é muito legal. Mas sempre fui interessado na coisa das peças, entendeu? O software veio como consequência, né? E até hoje, né, Gabriel, não tem nada de hardware específico, faculdade de hardware até hoje não tem. Para hardware, especialmente aqui no Brasil, ainda tinha alguma coisa na época da reserva de mercado que a gente não podia importar, tinha que ser tudo fabricado aqui no Brasil. Aí você ia estudar engenharia eletrônica, fazer especialização, mestrado, isso aqui. Era um caminho muito mais longo, né, para você ter alguma coisa específica para hardware e tal, né, enfim, não tem esse mercado, não tem no Brasil, né? Você não vai projetar hardware no Brasil. Apesar de existir peça, componente fabricado no Brasil, vem tudo kit, né? Que é chamado CKD, né? Complete Knockdown. Eles vêm desmontados e o pessoal só monta aqui. Fabrica, mas montando com peças importadas, não fabrica de verdade, de verdade aqui, né? E eu vejo, hoje muita gente me pergunta, como é que eu faço para aprender hardware? Eu quero estudar hardware, é engenharia eletrônica, né? Não tem muito. Se quiser aprofundar, entendeu? Aí depende do nível de profundidade. Claro, tudo na vida depende do nível de profundidade que a pessoa quer
a aprender. E mesmo assim, só com engenharia, eu brincava, que eu já tive engenheiro que trabalhava para mim e eu falei assim, pô, como você não sabe isso? Não, porque lá na faculdade a gente brincava até, falava, quando a gente não sabe, a gente manda chamar o técnico para explicar para a gente. Porque o técnico é muito mais prático, né? Sim, né? O engenheiro é mais projeto, né? E não pratica muito. E aí você fez o ensino técnico em informática. Concomitante. Então, eu tinha um problema que antes de resolver, não problema, mas antes de vou fazer informática. Eu trabalho com oficina mecânica desde os 8 anos, de carro, mecânica de carro. Meu pai sempre teve oficina e eu sempre gostei de carro pra caramba, então eu queria muito fazer, a informática apareceu, eu me interessei muito, aí antes de decidir eu falei assim, vou fazer engenharia mecânica. Aí o primeiro ano do ensino médio eu fiz no Santa Mônica, que era para poder fazer preparatório para o vestibular, para ir para uma faculdade. Só que eu fiz prova, consegui uma bolsa de, acho que 90%, pagar baratinho. No segundo ano eles cortaram a bolsa de todo mundo, aí ficou muito mais caro, porque não tinha condição de pagar. Aí eu falei assim, cara, agora vai ter que ser informática mesmo, porque eu não vou conseguir fazer. Aí eu fui para uma escola técnica lá em Padre Miguel, onde era bem mais barato. Eles tinham assim, um valor era caríssimo de manhã, mas no turno da tarde era baratinho, porque ninguém queria estudar. Aí eu fui pro turno da tarde pagando baratinho e eu fiz o primeiro ano e o segundo ano junto. O primeiro ano base nacional, né? Eu tinha feito no Santa Mônica e eu fazia o primeiro ano técnico. Isso, a parte técnica eu fazia de manhã e fazia a parte do segundo ano com o ensino mais tarde. Eu fazia os dois ao mesmo tempo e depois terceiro ano eu me formei. Na época, eu não sei se tu deve lembrar, né? Nem sei se estava no Brasil na época, tinha muito no Cefet, aqui no Rio de Janeiro, era a Expotec, que era a exposição tecnológica do Rio de Janeiro. Juntava todas as escolas do Rio para apresentar projeto lá. De robótica, de eletrônica, de informática, de física, esse monte de coisa. Na época eu cheguei a participar 2 vezes, ganhei até prêmio lá na época, em terceiro lugar, com um projeto de física nuclear, uma loucura dessa assim. Que legal, cara, muito legal. Aqui hoje em dia não tem mais, né? A gente não tem mais essa movimentação entre as escolas técnicas. Você tem, na época tinha poucas, né? Era o Akigawa, era o CTA, você tinha o Cefet mesmo, com a escola técnica dentro, você tinha uns 5, 8 ali mais ou menos que faziam essa movimentação do mercado técnico, mas hoje em dia está tão pulverizado que você não vê a união do pessoal fazendo. E acabou que eu fiz, e cara, fiz o técnico e já comecei a dar aula antes de terminar. E aí você começou a dar aula na própria escola? Na própria escola. Porque quando eu... Foi meu caminho também. Depois que eu me formei, trabalhei ainda 7 ou 8 anos na escola onde eu estudei. Porque na época não, né? Hoje em dia você obrigatoriamente tem que ter licenciatura para dar aula no ensino técnico ou no pós-médio, qualquer coisa. Na época não, a gente conseguiu uma brecha legal, que se alguém assinasse por a gente. Era isso aí. Tinha. Oficialmente pro MEC era outra pessoa que dava aula. Ou então você tinha aquele negócio de proficiência, se você tivesse experiência técnica, você poderia dar aula. Hoje em dia já não tem mais. E aí no terceiro ano mesmo já comecei a dar aula no EJA, dava aula de informática básica, porque lá no CTA tinha o EJA técnico, onde você fazia algumas disciplinas de informática com o EJA normal. E aí eu acabei dando aula lá. O Clube do Hardware entrou exatamente porque eu comecei dando aula no EJA, porque o coordenador achava que eu servia para dar aula, mas ele não acreditava de eu ser tão bom. Então ele botou para testar assim, vamos botar no EJA que é facinho, depois a gente bota no técnico. E aí eu fui no EJA direitinho, fiquei 6 meses e falei, agora você vai dar aula no técnico no ensino médio. Aí foi onde o Clube do Hardware entrou. Porque aí ele falou assim, você vai dar aula de hardware. Eu falei, puta, eu não sei. O que eu faço? Aí foi onde eu começava, eu ficava o dia todo lá na escola, que eu fazia estágio ainda de manhã e dava aula no turno da tarde. E eu ficava o dia todo lendo as paradas do Clube do Hardware, de memória, quando tinha aula de memória, de processador, de placa-mãe, para tentar entender. Eu imprimia as matérias do Clube do Hardware que tu fazia, eu imprimia para poder ficar o dia todo lendo, fazendo anotação e passando o resumo do quadro para os caras. E foi assim que eu comecei a fazer as paradas, porque não tinha curso de hardware na época, era só montagem e manutenção, né? Hardware mesmo lá, começou a colocar lá na Zona Oeste. E aí eu usava muito mesmo o Clube do Hardware. Eu lembro que eu pegava as matérias, eu botava em arquivos separadinhos no computador para poder estudar separado depois. Na época não tinha muita internet, então eu usava internet de madrugada, para quem lembra de escada aí agressiva, e aí eu ficava estudando de madrugada e algumas coisas eu salvava para estudar durante o dia, imprimia, usava essa parada. Tá. Você chegou a fazer faculdade, não? Fiz, pô. E aí quando eu saí, que eu já comecei a dar aula, eu fui para a faculdade, fazer análise. Eu ainda tentei 1 ano para tentar fazer vestibular, eu tentei o pré-vestibular, aí eu desanimei de fazer, eu falei, quero fazer, na época que estava em greve, um monte de faculdade entrando em greve, eu acabei desanimando de fazer faculdade pública, e no lugar onde eu fazia o técnico, no outro prédio do lado, em parceria, tinha uma faculdade. Então acabou que eu aproveitei de já ir direto para a faculdade que era do lado.
E aí eu fiz a faculdade de análise. Facilita. E eu ainda paguei, e como... Mas muita coisa aconteceu na minha vida. Eu trabalhei nessa escola técnica, eu trabalhei e era aluno, e aí depois de uns 2 anos trabalhando lá, eles fecharam uma parceria com a faculdade. E aí eu consegui a faculdade de graça por causa dessa parceria. E aí eu terminei a faculdade de análise lá. Quando eu acabei a análise, eu fiz licenciatura, e aí depois eu ainda virei coordenador da escola, ainda virei professor da graduação, onde eu fiz graduação. Isso foi no começo, hoje em dia eu já tô velho. Não, mas é muito legal sua história. Deixa eu tentar explicar para quem não é do Rio de Janeiro um detalhe importante. Né? Eu vim de uma família que era classe média, mas da Zona Sul. Né? Fui nascido e criado aqui em Copacabana. O Alfredo já vem da Zona Norte, já vem de Zona Oeste, vem subúrbio do Rio de Janeiro. Quem é de São Paulo, o pessoal chama de periferia em São Paulo, que a gente não usa essa nomenclatura. Sim. Mas seria o equivalente, então é de uma coisa longe. E aí, sérias restrições orçamentárias, como a gente já pincelou aqui. E é isso que eu queria que você passasse um pouco dessa experiência pro pessoal, porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer porque não tem dinheiro, entendeu? E aí você fala, não, mas eu fui lá, fiz uma bolsa, ganhei a bolsa 90%, não consegui, fui estudar em Padre Miguel, quer dizer, você deu um pulo, foi para outro lugar que é completamente diferente, porque não, lá tem a escola que eu quero estudar, é mais barato e tal. Aí depois você foi fazer faculdade, não, mas aí fez parceria, estudei de graça, quer dizer, desenrola um pouco essa história. Eu acho interessantíssimo isso, porque tem muita gente que bota a desculpa de não estudar, de não correr atrás, que não tem dinheiro, entendeu? Então, pegando essa parte, eu realmente fui para a Zona Norte, que o Santa Mônica que eu estudei era na Zona Norte. O Santa Mônica é no Meia? Então, não, mas eu estudei no Meia, eu estudei no de Cascadura. Tá. Eu estudei ali no de Cascadura e eu fui até sequestrado na época que eu estudava lá. Fui sequestro relâmpago, na época tava essa moda de sequestro relâmpago. E aí tinha um amigo meu, eu tinha banda na época, não tinha banda, mas eu gostava muito de tocar, tinha um amigo meu que tocava bateria, que era colega de classe. A gente tava sentado na praça ali de Cascadura, quem é do Rio vai conhecer. E a gente sentadinho lá, um cara armado com um 38 uma pistola, rendeu a gente. E eu nem sei se pode falar isso no YouTube, então editor, se vai editar, tu vai editar. Conta a arma. O cara tava armado lá, rendeu a gente, ficou 2 horas segurando a gente. E aí botou a gente num beco lá, mandou correr, levou o dinheiro que a gente tinha e tal nessa época. E aí meu pai não queria mais que eu estudasse lá, porque eu tinha só 14 anos, eu era muito novo e porra, eu falei, não pai, deixa aqui, já tô fazendo aqui, vamos terminar. E o negócio da bolsa acabou e eu consegui arrumar uma escola que era lá em Padre Miguel, era longe da minha casa, era longe, eu ia andando, até conversei com a minha namorada essa semana brincando com ela, que ela falou que ela andava 1 quilômetro, eu falei, cara, eu andava 5 quilômetros, 6 quilômetros, porque não tinha condução. Não tinha, meu pai fazia um esforço danado, a gente não era pobre, mas meu pai fazia um esforço para conseguir pagar a escola. E então não tinha como ir de ônibus. E uma época a gente até melhorou um pouquinho, aí conseguimos comprar uma bicicleta, eu ia de bicicleta. Era 6 km de bicicleta para ir, 6 km para voltar, que aí a gente fazia tudo. Até uma época a gente tentou ir de ônibus, mas aí caraca, o Rio de Janeiro é muito bom. O ônibus não parou de funcionar a linha, o ônibus simplesmente morreu a linha, aí começou a ter Kombi, a Kombi acabou também, aí a gente teve que ir de bicicleta para lá. Então não tinha muita condição assim de fazer as paradas. E a faculdade eu fiz um esforço, quando eu não consegui fazer, mas eu fiz esforço de... Trabalhando o dinheiro que eu trabalhava, eu paguei a faculdade, e aí depois de um tempo com a parceria eu chorei, pô cara, já sou professor aqui, do teu parceiro, pô, desenrola pra mim aí. Ainda durante um ano eu paguei a faculdade, fazendo um esforço. E aí que eles liberaram a parceria, eu só não paguei o final. Mas todo o começo eu tive que pagar direitinho. E eu ia dar aula de bicicleta, eu lembro que era muito triste. Que eu ia dar aula de bicicleta e eu ia com roupa social, aí chegava lavado de suor pra dar aula na sala. Era bem triste, mas não tinha o que fazer, né, cara? Tinha que... Eu acho sensacional, porque tem essa geração mais nova que fica arrumando para cada solução arruma 3 problemas, né? E isso é interessante, porque às vezes a pessoa pode mudar de vida. Sim. Através da educação, através da informática, né? O Gustavo Guanabara, que a gente vai trazer ele aqui, que é um grande amigo dele, parceiro aí de negócio também, também tem uma história parecida, assim, e é isso, quer dizer, você pode mudar de vida quando você resolve dedicar e criar uma carreira, né? Você criou a sua carreira, quer dizer, esse que é o negócio, o lance que eu acho que é bacana da informática, que é um negócio tão amplo, que você pode escolher qual carreira você vai seguir, que você tem mais afinidade e criar coisas que de repente nem existem ainda, tipo... 20 anos atrás você falava, não, eu tenho um canal no YouTube. YouTube, não existe YouTube, quer dizer, sabe? E é justamente isso, não só o fato de você
conseguir criar uma carreira no que você tem mais afinidade, mas você conseguir de mudar de afinidade de acordo com a necessidade. Porque o Guanabara é um exemplo, ele começou com programação, começou com rede, depois para programação, a mesma coisa eu comecei com montagem e manutenção. Aí do nada eu fui parar em redes, aí depois segurança, hoje em dia tem vídeo no YouTube, e não foi nenhum sentido. Mas esse caminho é um caminho que eu vejo, principalmente o pessoal da década de 90, que era o mais comum, o cara começar com montagem e manutenção, aí meio que esgota aquilo, vou para redes, que é uma progressão lógica, vai estudar redes, aí depois, esse redes aqui, começa a ter contato com outras pessoas, outras coisas também, vê, isso é um negócio que também é legal, sei lá, segurança, vai estudar segurança. Eu vejo muito isso, a maioria dos profissionais, assim, não é uma coisa estática, né, vai sendo sempre dinâmico, o que é bom, né, que vai dando uma arejada também, né, fica meio parado. Se tu for muito esperto, você acaba que realmente você está em alguma coisa na área, você não sai da área. Eu vejo muita gente falando assim, desistir de informática porque não dá dinheiro. Eu falo, como assim? Cara, não isso faz daí, sentido, sabe? Isso é um papo, poxa, para muito shopping, mas porque esse negócio do dinheiro, você vai ganhar dinheiro com qualquer coisa que você fizer com paixão. Quer dizer, se você fizer bem feito, qualquer coisa você vai ganhar dinheiro, não é informática. Entendeu? Tem manicure aí ganhando dinheiro pra caramba. De repente até mais que um cara que... cabelo, mais do que o cara de informática que realmente não gosta daquilo, entendeu? Faz aquele trabalhinho meia boca, enfim. Não atende bem, de repente tem um salãozinho ali do bairro que a mulher tá ganhando dinheiro pra caramba, sustentando a família. Fazendo uma coisa simples, entre aspas. Simples não tem nada, mas simples entre aspas. Sim. E justamente foi isso. Quando eu comecei montagem e manutenção. Eu amo montagem e manutenção, hardware, não sei o quê. E aí começou a abrir a oportunidade de eu trabalhar com redes. E aí, mas eu gosto muito de montagem e manutenção, mas vamos estudar redes. Aí comecei a pegar muita coisa de rede para fazer, montar lan house, montar estrutura de rede, cabeamento, fazer manutenção de um monte de coisa. E aí eu comecei a dar aula de redes, eu até fiz CCNA, eu fiz certificação da Cisco, não sei o quê, e acabou virando tudo redes. E aí do nada entrou a parada de segurança, porque eu comecei a fazer palestra, e aí redes começou a deixar de lado, virou segurança. E aí o YouTube entrou, porque eu comecei a só dar aula, eu deixei de fazer as coisas de informática para dar aula, porque eu gostava muito mais de dar aula. E acabou que o negócio de aula, numa época, deu meio errado por causa de uma situação numa escola que eu trabalhava, aí entrou o YouTube, por causa do Guanabara. Então foram várias mudanças, mas tudo dentro da área de informática ainda. Então se o cara for esperto e ele entender que funciona assim a nossa área, ele consegue se dar bem. Ele consegue correr atrás e fazer funcionar. Pelo menos está funcionando para mim. Aí eu tô indo. Mas comigo também foi assim, eu parei de trabalhar consertando computador, foi na época que eu lancei meu primeiro livro. Depois que eu lancei meu primeiro livro, a minha vida mudou completamente, porque eu comecei a ganhar muito dinheiro com royalties dos meus livros, já estava dando aula, mas aí comecei a ter mais aluno por causa da promoção dos livros e tal. Eu falei, poxa, não tem por que eu continuar trabalhando consertando computador, quer dizer, não que eu não gostasse, adorava, eu sempre adoro montar coisas, mas em termos de grana, eu falei assim, poxa, esse mesmo tempo que eu gasto desmontando computador, consertando e tal, eu posso usar fazendo essa outra coisa. Sim. Né? Eu acho que é essa progressão que a gente estava falando, né? E de repente, aquela outra coisa, você vai descobrir outra coisa que vai dar mais dinheiro, você vai fazer aquela outra coisa e vai indo assim, né? Até hoje ainda faço computador, lógico, eu pegava vários computadores para fazer manutenção em Queimados, Santa Cruz, qualquer lugar do Rio de Janeiro, longe, Mesquita, Nova Iguaçu, Nilópolis, Niterói, para fazer manutenção. Hoje eu não vou mais porque não vale a pena. Mas eu ainda pego o computador porque realmente eu gosto. As pessoas falam assim, monta um computador pra mim? Monto. Aí eu pego, compro as peças, aí faço a configuração. Eu gosto de montar, de fazer a configuração, botar o Windows. Cara, eu acho muito legal, mas hoje em dia não tem como mais eu fazer a brincadeirinha de ficar montando o computador. É verdade. E como é que você lida? Você não tem uns amigos que de vez em quando mandam do nada, mas um amigo que você não vê há 2 anos manda aquela mensagem, tô querendo comprar, não sei o que, direto. Meu Facebook, antes de eu começar a ter canal no YouTube, eu tinha acho que 2.000 amigos lá e era tudo isso. Eu era tipo o contato de quando dava problema no computador, o cara falava comigo. Sempre. Todo mundo procurava. Foi onde eu animei mais de fazer o canal do YouTube. Porque eu comecei a muita gente me mandar mensagem, como é que faz isso? Como é que faz isso? Cara, vou gravar uns vídeos no YouTube, que é quando o cara me perguntar, eu mando vídeo. Aí eu comecei a gravar por causa disso. Por 2 motivos. O canal do YouTube foi porque eu já tava... Que ano você lançou o canal? O canal ele começou em 2019. Tá. Foi em julho de 2019. Tá relativamente recente. Relativamente, né? Relativamente recente. Tá bom pra caramba com 130 mil inscritos. Sim. Acho que tá 120, eu acho agora. Vai chegar a 120. Eu acho que tá bom. Todo mundo fala que tá bom. Eu analiso comparando com o do Guanabara. O crescimento tá um pouquinho menor, mas o Guanabara... Mas ele começou antes e ele faz outro tipo de conteúdo. Então. Que é muito mais abrangente do que o nosso, né? Exatamente, o nosso é muito nicho, né? Sim.
E aí a gente tem um outro fenômeno, que é legal a gente conversar também, que é o pessoal que só lê manchete, né? Aquele cara que... Cara, eu fiz um vídeo... Essa foi ótima. Eu fiz um vídeo, um tutorial. Eu não lembro qual era o assunto, tá, gente? É um dos tutoriais que estão aí no canal do Clube do Hard. E era um tutorial bem explicando, não sei o que e tal. Era um assunto complicado. Eu consegui fazer um tutorial, sei lá, de 10 minutos explicando aquilo. Comentário do cidadão. Poxa, tá muito longo esse vídeo, não tinha como fazer em 1 minuto, não. Eu não tenho como. Sabe, eu acho que o pessoal quer o quê? Quer dormir com o livro debaixo da cabeça e acordar, opa, já sei tudo, tu transferiu por osmose, né? Pô, é incrível isso. Eu acho que tem essa problemática hoje, né? E ao mesmo tempo o pessoal consome vídeo de bobagem. Isso, que é muito rápido, né? Muito rápido bobagem, gasta um bom tempão curtindo, assistindo, consumindo vídeo de bobagem, e naquele mesmo tempo ela poderia estar tendo uma videoaula, um vídeo tutorial, aprendendo, melhorando a carreira dela e conhecimento no geral, né? Porque conhecimento, eu sempre falo, né? Conhecimento é a coisa mais portátil. Você leva para onde você for, você leva o seu conhecimento. E a gente escolheu uma área bem ruim, né, Gabriel? Porque a gente escolheu hardware, que é aquilo que todo mundo sabe mexer e não sabe nada, né? Pois é. Porque eu faço vídeo de redes, faço vídeo de segurança, de qualquer coisa, não dá problema. Hardware, sempre tem aqueles especialistas que xingam a gente sem motivo. É incrível isso. Mesmo nos meus cursos de redes, no outro dia aconteceu isso. O cara estava comentando algo que eu expliquei no curso de redes, e ele falava, não, porque eu pesquisei no Google, aí achei outras informações, e aí eu falei assim, olha, quando você achar informação divergente, confia no que eu estou falando, não que outras pessoas aleatórias, quem essas pessoas que estão respondendo no Google, quer dizer, pegando de outras coisas totalmente aleatórias, assim, cara, é incrível, né? Tipo, todo mundo tá certo, menos você que é especialista, né? Não, tem gente que meu primo falou. O cara discorda do livro, o cara não, porque segurança, cara, mas tá no livro desse autor aqui de certificação, não, mas eu testei no meu computador em casa, é diferente. Caraca, você tá certo, um autor de certificação não. Então, caraca, não faz sentido. E a gente toma muito. Teve uns vídeos que eu fiz de hardware que foi muita gente falando besteira, tu viu, né, que até te marcava. É complicado, mas a gente tá aí, ó, tentando passar conhecimento para quem não quer. Não, é muito complicado isso mesmo, porque às vezes o cara tem... O que eu já percebi, que às vezes as pessoas, principalmente quem mete a mão na massa, ele vê mais ou menos como é que as coisas funcionam, Sim. encaixa, não sei o quê, e ele cria uma teoria na cabeça dele de como aquilo ali funciona. Mas é na cabeça dele. E aí quando você vai falar a teoria de como aquilo funciona, não, tá errado, porque assim, mas aquele assim, foi a lógica que ele criou na cabeça para tentar explicar para ele mesmo como aquilo ali funcionava. Isso é incrível. E aí você explica o jeito técnico, o cara não faz sentido, cara, cara, não sou eu que estou dizendo, o bagulho foi feito assim, pô. E a gente tem essa falta de embasamento mesmo. Sim. Né? E os meus cursos mesmo, o vídeo de introdução do meu curso, eu explico, olha, o motivo que eu fiz o curso é porque muita gente sabe mexer na prática, mas não sabe a teoria por trás. Aí quando o cara quer avançar na carreira, ele não consegue avançar na carreira porque ele vai ler um livro, vai fazer um curso mais avançado, não consegue acompanhar, porque falta para ele embasamento. Ele sabe encaixar o cabo, sabe encaixar o processador, mas não sabe como é que funciona aquilo dali. Eu passei por isso uma época. Quando eu lá para 2020, ó, 2008, eu passei por isso, porque eu achava que eu sabia muito. Aí eu peguei, tu deve conhecer aquele simulador de defeitos da Intel. Eu já vi, mas nunca usei não. Não usou? Até porque a geração é diferente, gente. Um pouquinho mais velho que eu. Então, na minha época, tinha o simulador de defeito Intel. Quem Intel fez o simulador de defeito, simulava defeito do computador. E quando eu achei aquilo aí muito legal. Quando eu comecei a testar os defeitos, eu não tinha tanto embasamento técnico, então eu não concordava, né? Esse jogo tá errado. O jogo tá errado. O jogo tá da Intel. Não, a Intel tá errada, não pode ser isso. Eu aprendi a vida toda assim, aí foi que eu falei, gente, não é possível, a Intel fez isso, eu tenho que estudar mais, pô. Porque não é possível discordar do fabricante de processadores, do maior do mundo. E ele que tá errado, não, eu que tô certo. Aí foi onde eu falei, não, realmente eu tenho que estudar mais, porque não é possível. Foi em 2 momentos, foi esse do simulador de defeitos e foi quando eu comecei a estudar redes, que eu fiz o Cisco CCNA. Porque eu tava assim, eu sempre rede pra caramba, eu sou brabo, não sei o quê. Exatamente isso que eu falei, sabe encaixar cabo. Exatamente. Sabe passar cabo e encaixar cabo. Mas quando você vai pra teoria, você vê que o buraco é bem mais embaixo. E faz toda a diferença. Porque quando você sabe muito bem a teoria, a sua prática é muito melhor, porque você consegue trabalhar melhor agora que você entende realmente como é que funciona. Foi esses 2 momentos que mudou bastante, assim, a nível de crescimento profissional. Não por causa de oportunidade, porque eu falei assim, cara, eu realmente não sei, eu tenho que estudar para eu ser melhor. Isso é um ponto interessante, rapaz, essa coisa de ter humildade naquilo que você sabe. Comigo acontece quase todo, não é quase todo dia, mas às vezes eu sei lá, estou de bobeira, estou preparando uma aula nova para os meus cursos, aí é um assunto,
E às vezes é assunto que eu já, pô, manjo, não, esse daqui eu já tenho sedimentado, não sei o quê, mas aí tem aquela vírgula, aquele detalhe ali que, pô, isso aqui é diferente do que eu achava que era. Caramba, o negócio é diferente, vou ter que regravar umas 3 aulas pra você falar e regrava as aulas, entendeu? Porque às vezes é um detalhezinho que eu não conhecia, não sabia, e você vê, sempre aprendendo, sempre aprendendo. Todo às dia vezes um detalhe, alguma coisa que muda, né? Algum detalhe que muda mesmo, as coisas mudam, e você, caramba, não era bem assim que eu achava que o negócio funcionava. No meu caso, talvez aconteça mais com você, porque você não está mais em sala de aula. Ou tá? Não, acho que não, né? Não, é curso online. É curso online, né? Eu ainda estou interajo com as pessoas, o pessoal deixa lá as perguntas e respostas e tal. Eu ainda estou em sala de aula, então eu dou aula em preparatória militar. Justamente, que eu até fiz história no Instagram falando, ó, qualquer curso militar do Brasil pode ter aula de rede, mas o único que tem um professor que conhece o autor dos livros do edital sou eu. Eu fiz história todo dia pra te marcar. Porque não, sei que eu sou o melhor. Não, melhor sou eu que conheço o cara que faz o livro, tá? E pra mim eu sou testado direto, porque os alunos, eles têm mais tempo do que a gente. Eu estudo muito, mas ele estuda muito mais do que eu, porque ele tem 20 horas para estudar. E eu não tenho. E às vezes a gente fica sempre sendo testado que mesmo que o cara não aponte um erro nosso como professor, ele dá uma possibilidade que eu nunca tinha pensado. E eu não tenho só um pensando, às vezes tem que tomar com 60. Então são 60 possibilidades diferentes, de visões diferentes que acabam, porra, o cara nunca tinha pensado isso aí não, hein? Então vamos lá olhar o livro de novo e ver o que tem lá no livro? Porque é muito bom, porque você sempre se torna profissional. E a experiência faz muita diferença nisso. Porque quando você começa, você não tem essa visão. Conforme o tempo vai passando e você... no caso eu dando aula, né? É igual a experiência com montagem e manutenção, com os defeitos, você vai aprendendo mais, a gente acaba sendo testado o tempo todo. E ajuda bastante, cara. Eu fico muito legal, porque eu gosto muito de estudar. E aí eles me ajudam bastante a aprender mais. Mesmo já sabendo, é o que tu falou. Eu já sabia, tá diferente aqui. Eu vou mudar essa parada. É bem maneiro, eu gosto pra caramba de estudar. E você se satisfaz ainda da aula presencial? Sim, cara. Eu ainda gosto muito. O problema é que atualmente a minha vida tomou um rumo diferente nos últimos meses. E eu acabei diminuindo muito, eu só estou dando aula presencial 2 vezes na semana. E eu dava aula de 7 às 10 todos os dias, sábado e domingo. Sábado de 7 da manhã? Não, 7 da manhã, de 7 da manhã, 10 da noite. Pô, tá sábado dos anos 90? Era assim, então, a vida da gente era essa. No começo foi assim, era aula todo dia. E tinha onde cair morto, era o jeito pra ralar, pra juntar alguma coisa. Cara, era loucura. Pô, eu ia pra Queimados consertar computador pra ganhar R$80 a visita, pô, não faz nem sentido, eu moro em Realengo, até que acabou a gasolina, pagava nem a gasolina, eu ia lá, não, algum dinheiro que tem que entrar, a gente corria atrás, dava um jeito, ainda dava aula. Só que hoje em dia eu só dou aula 2 dias, quarta-feira, dou aula quarta-feira de noite, quarta-feira. Aí você tá dando aula de quê exatamente? Além desse preparatório militar, que é ESA? Não, o preparatório militar é AGS. AGS. EAGS, que é o Sargento Especialista da Aeronáutica. Eles, não sei nem se tu sabe, mas eles usam o teu livro desde sempre. Desde 98 que o teu livro é o livro de hardware. Por muito tempo foi o livro de hardware e o livro de redes. Eles ficaram no edital até 2009. Aí em 2009 saiu o livro de redes, entrou o livro do Douglas Chamendi e do Fernando Veloso, e o de hardware ficou eternamente. E eles ficaram, eu acho um absurdo isso, a aeronáutica, me ajuda. O livro de hardware de 2001 que tu fez ficou no edital da prova até 2017. Só em 2017 que eles atualizaram para aquele livro da capa verdinha. E aí eles estão usando até hoje esse, mas eles sempre usaram. Não, isso já aconteceu, o pessoal já recebeu e-mail assim, não, porque eu preciso desse livro, mas esse daí não existe mais, né? Mas tem a versão atualizada, entendeu? Não sei. Mas eu quero o outro porque está no edital. Eu falei, não, você tem que entrar em contato com o pessoal que está preparando a prova, falar para eles que, para botar na referência lá, a versão mais atualizada que vocês podem comprar, entendeu? É o mesmo conteúdo atualizado. Né? 2017, já não tinha mais, né? Dos 2001, já não tinha 2017. E realmente fazia diferença, eu lembro muito de uma questão, que teve uma questão lá que caiu na prova, na época, com o livro de 2001, que falava que a transmissão mais usual do computador era paralela. E pô, hoje em dia já não é mais. Sério. Mas o edital tá lá e você tem que responder, não. É a paralela mesmo não sendo. E aí, graças a Deus, Aeronáutica, obrigado, mas atualiza o resto também. Em 2017 eles atualizaram e agora tá usando o livro verdinho. Então, pro EAGS, eu dou aula de redes e de segurança. Que aí o redes não é mais o teu livro e o de segurança é a cartilha de segurança do CERT-BR. Mas tem aula de hardware também. Então eu não dou aula de hardware porque eu divido com os coleguinhas, não dá tempo. Mas eu faço projeto ainda de hardware com ele e essas coisas. E de manhã eu dou aula no ensino médio. No mesmo colégio que eu fui aluno. Até hoje eu dou aula lá. Legal. Qual é a matéria que você dá? Eu dou aula de montagem e manutenção, redes e agora de marketing digital. Que legal, né? Aí eu dou a mesma coisa. Sempre dou aula de montagem e manutenção e é muito legal. E
O legal, né? Porque eu gosto muito. Então, eu dei aula há muito tempo em vários lugares de montagem e manutenção. E, assim, eu nunca dei aula de escola elitista. Era sempre escola de... Não, baixa renda, vamos dizer assim, né? Escola mais por conta Zona Oeste. Mais povão. Não porque é ruim, é porque a mensalidade é barata pro público que é, né? Não tem como eu cobrar R$1.000 na Zona Oeste, num lugar que o pessoal não tem tanto poder aquisitivo. Então eu sempre tinha material, então eu comprava gabinete, eu comprava as coisas para poder levar de um colégio para outro, para poder dar a melhor aula que eu pudesse. A gente fazia um esforcinho de comprar um gabinetezinho, levava, então pegava peça velha e... Mas quando eu comecei era assim também, era muita peça queimada, cara, no meu primeiro curso de hardware, a escola onde eu estudei é tipo uma ONG, né, sem fins lucrativos, filantrópico e tal, então a gente também não tinha um orçamento, eles eram deficitário em via de doações, aquela coisa. E aí eu tinha que ter material para dar o curso, cara, eu peguei emprestado, tinha um pequeno dinheiro que eu peguei emprestado com a minha namorada na época, comprei coisa usada com esse dinheiro, e o que faltou eu peguei emprestado com meus amigos, mas assim, tipo, hoje à noite eu vou dar aula disso, aí tinha que ir num amigo de tarde, pegar e na manhã seguinte devolver, sabe? Sim. Esse esquema, né? Uma relação do caramba. Mas é o que eu fiz, que o CTA, que é o lugar que eu dou aula, ele faz todo um trabalho ali na comunidade para ajudar o pessoal. Então a gente pega, até estava pegando doação de computador velho para a gente usar na aula, ajuda bastante a comunidade, só que não é colégio rico, né? Então a gente trabalha com a comunidade e vai ajudando. E eu sempre tive ajuda, o coordenador o Sérgio Branco lá, que é diretor, ele que me botou para dar aula, ele que achou que eu serviria para dar aula. Então até hoje eu não saio de lá, só quando me mandarem embora, sempre tentando ajudar. E tentando passar conhecimento pessoal, né, cara, da Zona Oeste do Rio. Um abraço Zona Oeste aí, ó. E como é que é a sua rotina de fazer vídeo, né? Como é que tá isso hoje? Porque eu vejo que você posta pra caramba no Instagram aqueles vídeos, você fala rapidinho, pra ficar um vídeo rápido. É muito engraçado você ficar falando acelerado, né? E tenta explicar assuntos até complexos num vídeo de 1 minuto, 2 minutos no máximo, né? Eu já tentei fazer vídeo aqui, vocês acessar o canal do Clube do Rato, vocês vão achar um monte de vídeo. Sim. Eu, particularmente, eu devo comentar isso porque nos vídeos anteriores do podcast, o pessoal, Gabriel, volta a fazer vídeo para o Clube do Rato. O problema é que eu não tenho tempo. O tempo que eu tenho, eu uso para gravar aula para os meus cursos, né? Então, que demanda um tempo, principalmente de edição, para fazer eu faço muita animação, muito desenho e tal. E, poxa, para fazer um tutorial bacana pro YouTube, eu gasto... São muitas horas. Um videozinho de 5 minutos dá pelo menos um dia inteiro editando, né? E aí como é que é essa produção em série que você tem feito? Como é que você arruma tempo? Como é que você edita? Então, no meu caso, no começo eu fazia tudo mesmo. Eu gravava, eu editava, eu fazia tudo. Só que como as coisas que eu coloco no YouTube são coisas que eu uso em aula, então eu vejo muita dificuldade do pessoal que tem canal no YouTube, que ele tem que roteirizar, ele tem que pensar. Então, no meu caso tá fácil. Eu digo, vou pegar esse pedaço da aula e vou gravar. Então eu sento lá, gravo o pedaço da aula, pronto. E no começo eu editava mesmo, era isso que tu falou. Eu demorava 15 horas para editar um vídeo de 5, 8 minutos. Mas aí hoje em dia, o canal começou a dar um pouquinho certo, aí aquele pouquinho de dinheiro que o canal dá, eu pago para um editor fazer para mim, que é o Paulinho. Um abraço, Paulinho. Paulinho é super gente boa, ajuda a gente bastante. E aí eu passo um pouquinho de dinheiro que o YouTube me dá, ele edita para mim e eu vou só gravando os vídeos. E eu gravo, agora eu estou gravando num estúdio que é no Educandos, que é um preparatório que eu trabalho. Aí eu gravo no outro estúdio que é o da UniCBE, que é uma faculdade que eu trabalho. Então eu vou gravando em cada um dos lugares para poder gerar conteúdo de acordo com o conteúdo de lá. Então, de preparatório, eu gero conteúdo de lá, eu gero daqui. Eu comecei a fazer... Porque você já aproveita e divulga. Você está usando a estrutura dele, mas está divulgando. Está divulgando, exatamente. E aí, os vídeos curtos, por um tempo, durante os 2 primeiros anos, quando o TikTok não surgiu, né, mas que ele começou a crescer, que foi durante a pandemia, aí em 2021 eu comecei a fazer muito vídeo para o TikTok. E aí eu gravava 2, 3 vídeos por dia, foi quando cresceu muito o perfil do nada. Que aí ele foi de 0 a 60 mil, sei lá, em uma semana. Mas eu fazia muito vídeo. Pro TikTok hoje em dia e para as outras redes eu não estou produzindo muito conteúdo para eles. Mas pro Instagram o que eu faço? Eu estou fazendo alguns vídeos de dúvidas pro YouTube, onde eu acabo tirando videozinhos pequenininhos de 1 minuto e usando para divulgar nas outras redes. Então tu tá vendo que eu estou gerando muito conteúdo, mas às vezes foi uma aula de 10 minutos e o cara tirou vários pedacinhos de e eu falo pro editor, pega isso aqui vai ser bom, isso aqui que não sei o quê. E na hora que eu já estou gravando o vídeo, eu já gravo pensando assim, isso aqui vai ser um corte para botar nas redes sociais. Então eu já faço de um jeito que encaixa ali num minutinho. E ele vai só cortando para mim e eu vou produzindo. Mas justamente foi essa trabalheira que eu falei, não, melhor chegou na hora de passar o bastão para a nova geração.
Porque é uma outra dinâmica, né? No meu tempo eu só escrevia um artigo, tudo bem, dava um trabalho, porque eu fazia muita análise de produto, tinha um produto, tirava foto, analisava, via os componentes, escrevia e tal. Eu tô sentindo falta. E depois depois chegava, publicava, né? Era outra dinâmica. Mas aí que tá, não sei se hoje em dia teria público para isso, entendeu? Mesmo o Clube do Hardware a gente vai ter que reformular de novo, porque se você olhar a quantidade de visualizações nas notícias, no conteúdo que a gente posta, é muito pequeno comparado ao que já foi, entendeu? Comparado ao que já foi. Eu acho que o interesse do público foi mudando também. Eu acho que o interesse está mais nesse nicho aí que você está... Coisa mais rápida, né? Procurando, achando, tateando, mesmo com essa trabalheira, e tendo que pagar gente para te ajudar e tal. Porque as coisas mudam, né? Muda. Porque antigamente a gente não tinha... Uma coisa que eu explico muito, a gente não tinha antigamente a concorrência do tempo do cidadão, porque hoje em dia o cara, no horário livre dele, ele tem Netflix, Amazon, Apple TV, tem, sei lá, jogo, tem um monte de coisa, entendeu? Não é mais rede social, etc, etc. A última coisa que ele vai ver, vou ler um artigo técnico sobre... O cara tem que ser muito vidrado naquilo para parar para ler um artigo técnico. Não, e a gente o artigo técnico, vamos dizer que está embaixo. Um vídeo técnico está perto do artigo técnico, porque o cara... vou ver meu amigo fazendo besteira no TikTok, fazendo dancinha, ou vou ver um vídeo de 10 minutos me explicando como é que funciona o modelo OSI. Não, vou ver meu amigo aqui. Então, mas isso a gente é perceptível isso porque eu converso muito com o Guanabara e é visível na linha de visualizações do YouTube, no Analytics. A gente vê assim, lógico, evidente, gente, tem uma gente que estuda, o ano todo, mas a curva é absurdamente crescente em época de prova. Então, quando chega ali maio, abril, faz isso aqui, o YouTube vai lá e aumenta muito o faturamento da gente e aumenta muito as visualizações. Acabou o período de prova, volta. Então assim, o cara não está estudando porque ele quer, está estudando porque vai ter prova, ainda assiste os vídeos. A mesma coisa, agora junho, julho e agosto, visualização cai. Quando chega setembro, outubro, época de prova, visualiza de novo. Então realmente é isso, o cara não quer assistir. A maioria, não todos, né? Mas a maioria não quer ficar estudando o ano todo vários cursos. Só um cara que já está focado, né? E aí a minha estratégia de vídeos é sempre fazer vídeos que eu consiga abranger todo mundo e vídeos específicos para minha área. Então, quando eu faço um vídeo de segurança, dá muita visualização, dá 2 milhões. Mas eu faço também o vídeo de modelo OSI, que aí dá 5 mil visualizações. Então, eu vou tentando dosar, vou pegar esse cara aqui, é geral, tentar apresentar meu conteúdo novo, meu conteúdo bom para ele, boto um conteúdo que é mais técnico, para o cara que já gosta, e tem que ficar mesclando isso. Aí o meu vídeo que tem mais visualização no YouTube é o vídeo de como formatar o computador, que é geral, é para qualquer um. Mas aí o cara assistir esse então de montagem e manutenção, que é para um público específico. Esse é o trabalho que dá. O problema do YouTube, isso aí é um papo até mais longo, né? Que para quem nunca fez vídeo no YouTube, o pessoal acha que assim, só botar um vídeo no YouTube que você vai bombar. Tem um negócio que é o algoritmo do YouTube, que ele vai pegar aquele vídeo e ele vai decidir para quem ele vai mostrar aquele vídeo, vai recomendar, etc. E é uma caixa preta, a gente não sabe como é que funciona. E às vezes você gasta um tempão, e isso é frustrante, por isso que eu parei, porque é frustrante. Eu passo um tempão produzindo um vídeo, esse aqui um vídeo perfeito para esse assunto, não sei o que, muita gente me pede, boto lá e nada acontece. Aí você vai e faz um vídeo meia boca num negócio feito nas coxas. De qualquer jeito. Aí o YouTube vai lá, entende que aquele vídeo é bom e dispara e número de visualizações daquele vídeo. Aí você fica assim, peraí, entendeu? Então, a solução... Não faz muito sentido. A solução que eu vi para isso, não só eu, né? Assim como o Guanabara, é da gente montar cursos. Porque eu já lanço vídeo sem querer saber da visualização. Eu já desisti do YouTube. Eu boto o vídeo lá e esqueço. Daqui a 6 meses eu volto e o vídeo cresceu. Porque a gente bota como curso, em formato de curso, então um vídeo vai crescendo, chama o outro, no final todo o curso cresce. E a gente fala que é conteúdo de cauda longa, né? Que ele começa a crescer com o tempo. E o pessoal sofre muito para botar vídeo para o YouTube, até a gente, né? Se você for fazer um vídeo lá de hardware, você faz um vídeo que, sei lá, como medir as tensões da fonte. Vai funcionar um pouquinho, mas depois ele morre. Mas você faz um curso de como identificar e testar os componentes da fonte com 10 aulas. Ele acaba tendo um alcance maior por conta de um vídeo puxar o outro. É tanto que o próprio YouTube sugere a gente fazer séries, né? Parte 1, 2, 3, 4, por causa disso. E um puxando o outro acabar crescendo. Mas o curso funciona muito mais.
Aí foi o jeito que a gente fez. O Guanabara fez, tá funcionando, eu fiz, tá funcionando também. Então, pelo menos pra gente tá prestando. Tá. Você citou o Guanabara zilhões de vezes aqui. Fala pro pessoal a sua relação com ele. Né? Guanabara... Como vocês se conheceram, como é que vocês trabalham juntos? O Guanabara foi meu professor. Guanabara, você não conhece, vai pesquisar agora. O Guanabara, ele tem um canal. Ele vai vir aqui. Ele vai vir, com certeza. Ele tem um canal de programação. Só que eu conheci ele me dando aula no 2º ano do técnico de redes. Ele foi meu professor de redes. E aí, por que o Guanabara me conhece? Porque você tem um monte de alunos, você não conhece todo mundo. Mas o Guanabara me conhece porque eu gostava muito de informática mesmo. Então eu aprendi a programar, eu aprendi a mexer com Flash, eu fazia, cara, ActionScript do Flash, procurei que é coisa de velho. E aí eu mexia lá e o Guanabara dividia, tinha letra pequenininha, ele dividia o quadro em 6 partes, enchia as 6 partes com a letra bem pequenininha de conteúdo. Eu copiava rapidão, entendia, aí quando ele sentava pro Guanabara, tu vai botar mais não, o cara aprender mais. Ele, porra, eu falei, caraca, acabei de escrever aqui. Aí os caras jogavam a bolinha de papel em mim, porque eu ficava perturbando ele, mas eu a matéria, quando ele vinha aqui, perguntando ele. É verdade. E aí ele acabou me conhecendo por causa disso, porque ele falou assim, caraca, o maluco é esforçado, corre atrás, e a primeira oportunidade que ele teve, ele me ajudou. Não só ele, né? Foram 3 pessoas. Foi ele, o Sérgio Branco, que é o diretor da escola que eu já falei, e a professora Nelly Lopes, que era a coordenadora pedagógica da instituição. Foram os 3 que foram me defender. Porque assim, não sei vocês, mas você talvez não sei. Eu passei por um problema muito grande quando eu comecei a dar aula, que era o preconceito por causa da idade. Ah, mas isso aí, eu comecei a dar com 19 anos. Então, eu comecei... Eu era magrinho, muito mais magro que eu sou hoje, um palitinho assim. Aí, cara de novo, né? Aí o que eu fazia? Eu botava gravata. Eu botava gravata e falei, não, vou começar a andar de gravata, não sei o que e tal. Andava mais arrumadinho quando dava. Que aí dava, parecia que era mais velho, né? Eu não tinha gravata. Não, mas eu acho que a questão toda que eu tinha essa coisa realmente da idade e eu tentava compensar com a atitude. Entendeu? Sempre focando no profissionalismo, etc. Que eu falei, não, o pessoal vai ver que eu tenho a idade numérica, cronológica baixa, mas vai ver que eu entrego, eu sei que eu estou falando, tem ali, né? Não é um rapaz novinho qualquer, totalmente alienado ali, né? No meu caso não dava muito pra fazer isso não, porque como eu comecei a dar aula com 16 anos, o Guanabara começou com 16 também. E eu comecei a dar aula muito cedo, então sofria muito preconceito por conta das pessoas mesmo. Mas o que o Guanabara, a Nelly e o Sérgio me ajudaram muito foi porque uma época trocou a direção dessa escola que eu trabalho hoje ainda, e o diretor queria me tirar, só porque eu era novo. Aí esse cara vai dar muito trabalho, ele vai querer pegar todas as meninas, vai dar trabalho, não sei o que, tira ele. E aí o Guanabara, o Sérgio e a Nelly falaram, vamos tirar ele que a gente confia nele. Se não fossem os 3, eu provavelmente não estaria aqui hoje, porque eles que falaram assim, não, segura ele aí, porque não vai fazer merda. Mas aconteceu direto, muito novo, não pode ganhar muito porque é muito novo. Não pode ganhar muito porque é muito novo. Quer dizer, que mentalidade é essa, cara? Eu trabalhei numa escola... Então o Bill Gates não podia ser milionário porque ele era muito novo, né? Tem gente que é maluco. Isso aconteceu de verdade. Recentemente não, 2013, 2015, um coordenador de uma escola que eu trabalhei, ele mandou me tirar de todas as turmas porque ele achou que eu estava ganhando muito. Esse moleque é muito novo pra estar ganhando esse valor e me mandou me tirar das turmas. Tá com inveja. Não sei. Só não vou falar o teu nome porque... Mas aconteceu, então eu sofri muito. Hoje em dia não, né? Porque já tá velho. Mas no começo é difícil. Se acontece com você, cara, relaxa que é isso mesmo. E foi levando. Tem que mostrar o teu serviço e pronto. Ficar também tão preocupado com isso. E aí o Guanabara, por ter me dado aula, me defendeu dessa vez. Depois ele me indicou para o preparatório que eu dou aula hoje, porque ele lembrava que eu era bom, que eu trabalhava com ele no colégio, ele foi meu coordenador uma época. E aí entrei no preparatório e depois de um tempo ele falou assim, cara, tu é bom, tu não quer mais vídeo no YouTube? Vem pra cá, tu grava uns vídeos comigo de redes. E aí eu falei, vamos. Aí eu comecei a gravar, eu gravei um vídeo de 2016 e esse foi o sofrimento que tu falou. O primeiro vídeo que eu gravei com o Guanabara foi um vídeo de história das redes, onde eu gravei 1h10 de vídeo. Só aproveitou 8 minutos. Tem que fazer 1h10 para o YouTube, se não for podcast, não dá, cara. Não, é porque eu errava muito. Eu errava, aí eu falava não sei o quê, porra, tá triste, tem que falar normal. Aí, falava errado, aí não sabia mas é uma porra de aprendizado, isso aí realmente, negócio de câmera. É que nem o pessoal, você fala natural, vocês não têm ideia, o pessoal que tem meus alunos, eles falam... Você vê os reviews, as avaliações que tem dos meus cursos, fala assim, nossa, o Gabriel é tão natural, parece que ele sabe tudo. Cada aula daquela, às vezes eu tenho que... Teve uma aula essa semana que eu gravei, num dia eu tentei gravar a aula 27 vezes, não saiu, eu falei, esquece, vou gravar, aí eu deixo pra gravar no dia seguinte. Aí no dia seguinte ligo a câmera de primeira sai, sabe? Porque às vezes eu fico tão ansioso que o negócio não tá saindo que eu não é que
questão de editar, corrigir alguma coisa, uma palavra errada, troca a palavra, caraca, era a palavra A, falei B, entendeu? Falei, né, deu um trava-língua qualquer, soletrei errado a palavra, troquei a letra da palavra, coisa assim que não tem como, tem que parar e gravar de novo. E às vezes você tá vendo um vídeo que já foi gravado 10 vezes. E a gente diz, não, cara, não, a gente já gravou 10 vezes o mesmo vídeo. Só já gravou, jogou fora, gravou. Aconteceu esses dias, eu fui gravar, esqueci de botar pra gravar o áudio. Aí, pô, gravei de novo. Quando eu fui gravar... Isso aconteceu várias vezes comigo, várias vezes. É muito bom não, cara. Você não sabe o sofrimento que a gente passa pra gravar. Esse negócio de esquecer o áudio. E foi isso, o vídeo foi 1h10, aproveitou 8 minutos e não, tá muito bom, mas uma hora eu comecei a gravar e comecei a gravar com ele e estamos aí hoje. O canal já tá crescendo aí, a gente tá correndo atrás. E tá ajudando bastante com divulgação, com parceria, um monte de coisa. Eu uso o YouTube como uma vitrine, né, pra mostrar o material. Na verdade é múltiplos canais, né? Negócio já há alguns anos é assim, né? Você tem que ter várias formas de as pessoas chegarem até você e conhecerem o seu trabalho, né? Sim. E aí você vai ganhar, em algum lugar você está ganhando. Em algum lugar você está ganhando. Nem que seja assim, dinheiro mesmo, quem dá é só o YouTube, né? O TikTok até tá dando agora, mas tá com um monte de problema de pagamento aí. Mas acaba indiretamente, você está promovendo o teu curso preparatório onde você trabalha, o pessoal, pô, peraí, curso preparatório, negócio de sargento, não sei o quê, pô, isso aqui é interessante, de repente, nunca pensei nessa carreira, vai pesquisar um pouco mais. Isso. Tem essas coisas, né? Acaba que você não ganha dinheiro, mas você ganha divulgação que te dá dinheiro. E aí o pessoal não entende, né? Que a gente quer fazer vídeo no YouTube, quer ganhar dinheiro com o YouTube, mas a vitrine que você passa para as pessoas é melhor. E às vezes a gente ajuda uma pessoa, até um fã meu que virou amigo, o Jorge, um abraço, Jorge. O Jorge, eu fiz um tempo atrás, eu tinha um podcast que era só áudio. E aí eu entrevistei um professor da Unicinos, lá do Sul, e ele falando da faculdade, que não sei o que era diferente, era um negócio de eletrônica de ponta, não sei o que. Esse cara escutou, falou, vou para lá fazer uma coisa, vou para lá, tá fazendo caralho. Anos depois ele chegou, não, bateu o martelo, foi para lá, tá lá, terminando a faculdade de engenharia dele. Então é bem interessante, né? Que às vezes a responsabilidade que a gente tem, às vezes, se você ajudar 1, 2, 3 pessoas, não deu muita visualização, mas teve 1, 2, 3 pessoas que aquilo ali fez toda a diferença para a vida dela. Ajuda bastante. Às vezes o cara tá num lugar que ele é bom, mas ele tá num lugar ruim. Eu tenho muitos relatos, se você pegar os comentários lá no YouTube, muita gente, meu professor da faculdade é muito ruim, não sei o quê. E aí eu fico triste pelas pessoas, porque o cara tá pagando um curso, ele tá pagando um professor, e a falta de cuidado com ele é tão grande que ele prefere pedir ajuda de um maluco desconhecido do YouTube do que pro cara que ele tá pagando. Porque o descaso completo com o aluno. Mas isso também, eu acho que é uma coisa geracional. Pode eu não ser. sei, porque eu não sei, eu acho que a geração atual, ela tem medo de falar com os professores, de chegar, pô, professor, sabe, dá para melhorar a aula, não sei o que, ou falar com a coordenação, alguma coisa assim. Eu acho que, eu não sei, eu vejo com meus amigos mais novos que são muito assim, são muito... ter medo da palavra, fica um pouco assim, sabe, sem jeito mas eu vou chamar atenção, vou ficar queimado, vou ficar marcado na faculdade. E assim, cara, você está pagando. Sim. Entendeu? Não é que você vai... Tudo é maneira que você fala. Claro. Tudo é maneira que você fala. Se você falar com jeitinho, não sei o que, para a pessoa entender, com carinho, ela vai entender, vai melhorar a aula. Pelo menos vai ficar uma coisa um pouco melhor, né? Que dá para aturar um pouco mais. Né? Sim. É porque assim, as pessoas, não sei, né? Na minha época eu lembro que eu comecei a estudar mesmo, de verdade, porque eu dei aula uma vez no pós-médio. Aí acabou minha aula, aí uma aluna foi embora e voltou e falou assim, caraca, Alfredo, sua aula é muito ruim. Eu não gosto de te dar aula, sua aula é muito ruim, você é muito ruim, eu não gosto. Será que me esculachou? Eu falei, caraca, será que eu sou um lixo desse jeito? Aí disse, eu falei, não. Eu falei, pô, obrigado, desculpa aí. E eu comecei a estudar por causa disso. Eu levei com raiva dela. Eu falei assim, cara, devo ser ruim, vou começar a estudar. E aí foi onde eu comecei realmente a estudar de verdade. Aí onde eu procurei o Clube do Rádio, teve esse pedacinho ali do pós-médio. E eu comecei a estudar redes e um monte de coisa por causa disso. Às vezes você não sabe que você é ruim, ou então que você pode melhorar. Ninguém nunca chegou e falou, você tá achando que tá crente, tá abafando, né? Sim, porque às vezes a gente tem a vantagem que a gente vê nossos vídeos, né? Mas um cara que tá no mercado trabalhando ou dando aula, ele não sabe se ele é ruim se ninguém falar. Ou quando dá problema, ele descobre que ele é ruim e deu merda. É o que mais tem, mas isso aí o pessoal fala muito isso no ambiente universitário, né? Que tem pessoas cheias de título que não sabem dar aula. Sim, que não sabe dar aula. E ninguém fala. Esse é o negócio. O cara é doutor, ele sabe dar aula. Não sabe, às vezes o cara não sabe. Não é porque ele é ruim, é porque ninguém nunca disse, professor, você poderia melhorar, pô. E as pessoas não têm esse cuidado. Avisa pro seu professor que ele não sabe dar aula. E, assim, o último tópico aqui que eu acho legal a gente conversar. Como é que você está achando
o mercado hoje comparado a 20 anos atrás? Né? Para o pessoal que está estudando, está entrando nesse mercado, hardware, redes, segurança, etc. Cara, eu tô achando o que você vê fácil. Que mudou exatamente? Eu vou comparar com o meu, né? Não vou nem botar 20 anos, vou botar quando eu comecei para agora. Na época que eu comecei era muito elitizado. Na tua época era mais do que na minha, mas na minha época era muito elitizado. Eu lembro que tinha uns caras que faziam suporte de rede lá do CTA mesmo, que era só maluco de terno e gravata, ninguém falava com os caras porque os caras eram bravos, não falavam com ninguém. Era bem complicado de você conseguir. Você tem que ver, isso também tem uma coisa que é interessante, que às vezes as pessoas não se tocam, que o preço do computador médio caiu muito. Sim. Entendeu? Alguém pegou um caderno da época que eu escrevia no dia, me mandou escaneado, e do lado da minha coluna tinha uns anúncios de computador. E tinha lá, Pentium 100, R$5.000. R$5.000 em 1996, quando o dólar era um para um mais ou menos. Quer dizer, então seria hoje equivalente a R$25.000 sem contar a inflação. Isso, sim. Caraca, e de desvalorização era muito caro mesmo. 25 mil reais. Eu lembro que tinha colegas meus que vendiam o carro para comprar um computador, cara. Sim. Sabe? Então, assim, atraía também. Aí era mais elitizado, eu acho que é por isso. O cara tinha que ter dinheiro para ter um computador. E hoje em dia é muito mais fácil, não tem comparação. Você vai com R$1.000, você compra um computador. Você compra um Xeon aí, que os malucos fazem aí da AliExpress e conta ali, com R$1.000 você monta um computador. Então a diferença que eu vejo era mais difícil, porque você tinha mais dificuldade para acessar as informações. Mas tem isso. Hoje em dia é muito mais prático. A gente não conseguia aprender PHP como você aprende hoje. Eu tinha que procurar muita coisa. Não tinha busca direito, né, cara? Que o Google não funcionava direito ainda na época. Então a gente acabava que tinha que pesquisar muito. Eu lembro muito, que eu estudei muito sozinho. HTML, eu fui estudar HTML e não tinha muito material. Eu lembro de um site que era um site de apostila que eu usava, mas para aprender HTML eu pegava site de banco, ia ver o código-fonte para tentar entender, porque eu não achava conteúdo para pesquisar. Hoje em dia tu tem de graça curso com 5 módulos, de 20 aulas cada módulo de graça no YouTube. Então a primeira diferença é o valor, muito diferente. É muito mais barato você começar a informática e a quantidade de informação, absurdamente mais fácil. Absurdamente mesmo. E também está mais fácil de entrar no mercado, né? Não, e é engraçado isso, né? Que a informação, você tem mais informação, mais fácil de acessar. E as pessoas, não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão mais preguiçosas. Não tem profundidade. Exato. Porque como eu estava falando, até na época que o Diego Piroco veio aqui, tipo, na minha época não tinha internet, eu tinha que ralar, perguntar para um, perguntar para outro, mandar importar um livro, um cara que está viajando para trazer uma informação para você. Quer dizer, hoje você tem um conhecimento ali, mas acho que quando é muito fácil, a pessoa também não valoriza tanto. Deve ser, cara. Porque imagina o sofrimento que era para você entender como é que funcionava a arquitetura de um processador. Hoje tu vai no site da Intel, tá lá. Olha, funciona assim, não sei o quê. Bem fácil. Com um clique você vai lá, acessa. A gente sofria muito para entender as paradas. E, pô, eu sofri para entender o que era DDR, pô. Na época, o que eu não entendia, que você tinha um clube do hardware só. Não tinha muita coisa que você conseguia achar com conteúdo claro. Hoje em dia os caras acham em qualquer lugar e parece que só lê a primeira linha. É isso aí. Não lê mais nada. É isso aí, é uma memória. Pronto. Mas em conclusão, quer dizer, tem mais informação de graça, mais informação acessível, né? Então tá menos elitizado. Sim. Boa oportunidade para quem quer mudar de vida. Isso eu acho que é uma coisa que eu sempre falo isso, as pessoas às vezes não entendem, às vezes é um conceito simples que é realmente profundo, né? Que você pode mudar a sua vida se dedicando a uma carreira, uma profissão, a uma área do conhecimento. A gente aqui, por acaso, é informática, hardware, redes, essa coisa toda. A gente poderia estar falando de outra coisa se a gente fosse de outra área, a gente está falando a mesma coisa, né? Quer dizer, como é que você pode mudar a sua vida com as ferramentas que você tem disponíveis, né? E o que as pessoas não entendem que assim, o pessoal fala, montagem de manutenção dá dinheiro, cara, você não vai ficar rico, mas vai te abrir um leque de opções. Você vai morrer de fome. Você vai começar a trabalhar, você vai conhecer um monte de gente, você vai conhecer empresas, você vai conhecer colega de trabalho, você vai abrir um leque de tanta coisa que você vai poder escolher o que você quer. O negócio é você começar. Mas ninguém quer começar. O cara quer começar ganhando 50 mil. Vai ser difícil. Quer entrar na empresa já como diretor. Não, cara, você começa ali fazendo. E foi o que me ajudou muito justamente isso. Montagem e manutenção me ajudou a conhecer muita gente. Porque você acaba consertando o computador de um, que chama outro. Como eu era professor, eu dava aula nas turmas, eu falava, fazia montagem, arrumava aluno, eu tinha contato. Mas sabe o que acontece também? Você é um cara que, pelo que eu vejo, é extrovertido.
Eu, por exemplo, quando era mais novo, era muito introvertido. Eu fiquei mais extrovertido depois que comecei a dar aula. Que eu comecei a falar mais e tinha que ter aquele marketing interpessoal para conversar, explicar o que é o curso e tal. Aí eu melhorei muito. E eu vejo assim, eu conheço muita gente que era da informática que, cara, parece que é uma ostra, assim. Mas eu era assim também, entendeu? E às vezes isso é difícil. Às vezes, o que você precisa aprender não está na parte técnica para você se dar bem, entendeu? Então, por exemplo, isso que ele está falando de, pô, você começa a trabalhar com uma coisa, começa a conversar com um, começa a conversar com outro, amplia a sua... É o que chama de networking, é uma coisa de rede de contatos. Você conhece um que vai te indicar para outro, vai te indicar para outro e tal, e dali a pouco você consegue deslanchar a sua carreira, né? Mas se você ficar dentro da sua conchinha ali, vai ficar difícil, né? Aquela história de como é que as pessoas vão saber que você existe se você nem se coloca ali para divulgar você mesmo, seu trabalho junto com outras pessoas. E você não precisa nem divulgar seu trabalho. E assim, divulgar que eu digo isso. Você como pessoa trocar uma ideia. E eu, quando eu comecei, eu era completamente introvertido. Introvertido. Eu fiquei mais solto depois de uns 5 anos dando aula. Porque eu era realmente muito introvertido, eu não conseguia conversar com as pessoas. Ainda hoje, dando aula, fazendo vídeo, eu sou muito de falar e tal, mas se eu não estiver fazendo nada, eu sou muito quietinho na minha, não falo muito com ninguém, muito quietinho. E às vezes, quando a gente fala de promoção, não é nem você ser extrovertido, mas é você ser educado, falar com as pessoas. Aconteceu agora, hoje aconteceu isso. Eu trabalhei numa faculdade onde tinha um cara da Xerox lá que o cara sempre passava, cumprimentava o cara, não conversava, mas, pô, educado, sempre ajudava, contava, ele me ajudava e tal. E hoje, 12 anos depois, eu falei, cara, lembra de mim? Não, vou te ajudar aí, pô, tô precisando de Xerox no lugar que eu trabalho. Não, eu vou, a gente faz um negócio maneiro, porque não precisa nem mostrar. Só o fato de ser educado com o cara, de você... bom dia, tá ali cordial com as pessoas, você acaba fazendo networking. Eu só descobri porque eu fui falar com o cara e não, pô, claro, te ajudo, sempre foi legal. Eu pensei assim, cara, mas eu nunca conversei muito. Só o fato de você mas não ser precisa conversar amigável muito. com as pessoas. Às vezes é engraçado isso, que teve muitos anos atrás, eu conversando com uma pessoa e ela estava, sei lá, em algum, não lembro direito o que era, se era um evento, alguma situação social assim, que tinha uma pessoa ali que, enfim, poderia ajudá-la. Eu falei, por que você não falou com ela? Ah, não, mas ela não falou comigo, então não falei com ela. Eu vou lá, perguntar, tudo bom, não sei o que e tal, quebra o gelo. Tem que ter esse movimento de quebrar o gelo aí. E não precisa falar nada, não precisa, às vezes a pessoa fica muito ansiosa, achando, ah, não, poxa, o que eu vou falar com aquela pessoa? Não, só falar, oi, tudo bem, tá bom. Só é isso mesmo. E vai acontecer de você falar a pessoa ser ruim contigo? Vai, mas, cara, às vezes... Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não. Não, eu tive a prova disso hoje, pô. O cara foi super simpático e acontece muito, gente. Se você fizer coisas, eu acredito, você faz coisas boas para ajudar os outros, retribui algum dia. Tem funcionado. Não comigo. É isso aí, Alfredo. Foi um grande prazer ter você aqui. Um papo sensacional. E passar aí. Os links para as redes sociais dele vão estar aqui na descrição. Dá uma conferida lá no canal dele, segue lá ele no Instagram, Alfredo Júnior Prof. E a gente nem falou como é que eu consegui 30 mil seguidores no Instagram. Fazendo vídeo. Né? Fazendo vídeo. A questão é volume, né? É volume. Tem uma hora que o algoritmo vai lá e acerta. Exatamente. É isso aí. Muito obrigado. Agradeço muito, a honra estar aqui, gente, porque é o que eu falei, eu acompanho o cara desde sempre. Dou aula com base do material do Gabriel Torres, porque o edital das provas cobram. E aí eu sempre achei muito foda o trabalho, maravilhoso. E estar aqui é muito feliz mesmo. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.